Em 1934, Getúlio Vargas foi eleito para um mandato de 4 anos e não havia possibilidade de reeleição. Com isso, Vargas deveria obrigatoriamente deixar a presidência. Porém, um ano antes do fim previsto para o seu governo, o mandatário já dava sinais de que não iria garantir as eleições a serem realizadas em 1938. Vargas alegava o risco de agitações sociais durante as campanhas e dizia que uma tentativa de golpe comunista estaria em curso no Brasil. Ao mesmo tempo, Francisco Campos, um aliado do governo, redigia secretamente uma nova constituição para o país. O estopim para que Vargas concretizasse seu desejo de permanecer no poder foi o Plano Cohen, um documento forjado em setembro de 1937 por um outro aliado, o capitão Olímpio Mourão Filho, ligado aos integralistas. Falsamente atribuído aos comunistas, esse dossiê descrevia as estratégias a serem usadas pelos golpistas para tomar o poder. O governo tornou o documento público e as manchetes alarmistas fizeram o que Vargas queria: instalar a sensação de segurança e o pavor do comunismo entre a população. O esquema deu certo, e com forte apoio popular, Vargas anunciou em um pronunciamento de rádio para todo o país em novembro de 1937 a instalação do Estado Novo. Nesse momento, ele se apresentou como o único capaz de salvar o país da ameaça comunista. Em seus primeiros atos como ditador, Vargas fechou o Congresso Nacional, suspendeu as eleições previstas para o ano seguinte e cerceou as liberdades civis e políticas. A Constituição de 1934 foi invalidada e substituída por uma nova, que ficou conhecida como Constituição Polaca, em alusão à Constituição autoritária da Polônia e de orientação fascista. Inicialmente, este movimento de Vargas foi bem visto pelas massas e por aqueles que ajudaram a chegar ao poder em 1930. Essas pessoas defendiam o fim da corrupção na política e acreditavam que isso só era possível com um governo federal forte e centralizador. Elas também queriam a modernização do país e eram antipáticas às antigas oligarquias rurais. O Estado Novo era visto como uma concretização destes objetivos. Na política econômica, o governo viabilizou o processo de industrialização com o emprego de capital estatal em áreas estratégicas. Passou-se a investir nas indústrias de base, se destacando no período a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1941, para a produção do aço, e com a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, para a exploração de ferro e minério. Ao mesmo tempo, o Estado Novo criou uma legislação específica que determinou o amplo controle do governo sobre as atividades ligadas ao petróleo. Por sua grande relevância econômica, Vargas manteve o apoio à cafeicultura, fazendo com que as elites rurais permanecessem em sua órbita. Na área cultural, o governo prestou apoio a grandes intelectuais e artistas que exaltavam o nacionalismo em suas obras, como, por exemplo, o maestro Heitor Villa-Lobos. Na educação, os estabelecimentos de ensino médio superior receberam especial atenção, pois passaram a visar a formação e qualificação de mão de obra para as indústrias em expansão. Na tarefa de criar uma identidade nacional que o Brasil não possuía, Vargas priorizou a preservação do patrimônio cultural, que se materializou na criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi durante o Estado Novo que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o Brasil mantinha boas relações com a Alemanha nazista, com quem possuía acordos assinados entre 1935 e 1937, que permitiam ao Brasil exportar o algodão e receber produtos alemães. Os Estados Unidos, por outro lado, considerava a América Latina como sua área de influência exclusiva e tentou barrar essa aproximação do Brasil com a Alemanha. Neste contexto, Vargas foi pressionado para que o país definisse sua posição no conflito. Além da questão ideológica, aos estadunidenses interessavam também as bases militares no Nordeste brasileiro. Vargas se viu em uma posição ambígua. Se por um lado ele tinha admiração pessoal pelo fascismo, por outro ele enfrentava a pressão do gigante norte-americano.
Soma-se a isso a tentativa do Brasil em tirar vantagem dos dois lados na guerra. Mesmo assim, diante do afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães e da promessa de compensação por parte dos Estados Unidos, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 31 de agosto de 1942. Foi organizado um ano depois a Força Expedicionária Brasileira, uma tropa de combatentes brasileiros enviados para lutar no Mediterrâneo a partir de junho de 1944. Sob o comando do 5º Exército estadunidense, os brasileiros se destacaram no território italiano, onde atuaram para impedir o avanço alemão para o sul da Itália, obtendo importantes vitórias, como a da célebre Batalha de Monte Castelo. A guerra terminou com um saldo de 454 brasileiros mortos, de um total de 25 mil enviados para a Europa. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que ela tenha sido proveitosa para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.